Olá pessoal, de volta para a gente falar sobre a regulação dos transformadores, ainda nesse mesmo assunto, agora realimentados pelo fasorial que nós verificamos no módulo anterior. A varredura daquele fasorial, a abrangência, o poder de fogo dessa ferramenta é impressionante, né? Então temos lá aquele lugar geométrico que representa a queda de tensão produzida pela corrente de carga nominal sobre a impedância equivalente do transformador. Quando você propõe aquele lugar geométrico como uma semicircunferência, porque o θc variando de mais 90 a menos 90, você dá muita flexibilidade ao fasorial. Faça com que ele admita qualquer situação de carga, não só no que diz respeito ao fator de potência, como ao módulo de corrente também. Porque se você variar a corrente, o máximo que vai acontecer é você variar o módulo do segmento AC, que é o Z2 e 2. Então você terá semicircunferências com raios menores, mas o procedimento é rigorosamente o mesmo e a flexibilidade, a varredura do fasorial, seguramente a mesma também. Então nós dedicamos esse módulo desse instante para analisar alguns casos especiais realimentados por aquele fasorial, como eu vejo para vocês no final do módulo passado, para que a gente possa, inclusive, verificar algumas situações que você deve evitar, que você deve se manter afastado, que você deve chamar a atenção do seu cliente, que é uma situação que pode levar a sobretensões, e sobretensões em sistemas eletrônicos de acionamento, ela pode causar queima de PLCs, equipamentos mais sensíveis às sobretensões. Então é interessante que a gente faça essa varredura com vocês, tá bem? São 5 casos especiais que vamos analisá-los em cima daquela ferramenta do fasorial da regulação, perfeito? Um primeiro caso em particular. Está aqui o nosso transformador genérico, completamente genérico, qualquer transformador, tá? Tudo referido ao lado de baixa tensão, como nós já sabemos. Vamos admitir então que esse transformador aqui vai alimentar uma situação que eu chamo de caso A, em que a carga ela é puramente resistiva. É evidente que quando você vai emitir um relatório a um cliente sobre uma situação dessa, a gente tem que ter alguns pontos de partidas fundamentais, alguns pilares para você começar a desenvolver suas ideias, né? Desenvolver os seus conceitos, o seu descritivo, o seu memorial descritivo e montar o relatório para o cliente. Eu, particularmente, eu gosto de basear uma situação como essa em 3 grandes pilares. Uma referência angular importante, o diagrama fasorial da situação proposta e a regulação apresentada, nem que seja em termos algébricos, tá certo? A partir daí, a coisa anda normalmente, perfeito? Então vamos lá, preste atenção, tá? Papel milimetrado na mão, ferramenta de tração fasorial também. Carga puramente resistiva. Qual seria a referência angular imediata que você já vê na sua mente quando uma situação dessa se verifica? Ora, se a carga é puramente resistiva, seguramente eu estou falando de uma carga que apresenta fator de potência unitário. Então o θc dela, né, unitário, significa o quê? Que o θc é zero. Né? Carga de fator de potência unitário, θc igual a zero, ou seja, a corrente 2 está alinhada com a tensão V2. Isso já abre de cara ao traçado do fasorial, porque a gente vai lá, faz a medição de V2, coloca na referência, onde V2 tem ângulo igual a zero, já sabemos disso. Logo após o traçado de V2, a gente vem com ômega-S para indicar o sentido de giro do seu fasorial, importante essa observação, tá? Se o fator de potência é unitário, se o I2 está alinhado com a tensão V2, naturalmente ele se encontra aqui, ó. Tá? E esta condição de V2 é interessante porque a partir do I2 você tem todas as quedas na resistência equivalente, na reatância equivalente e na impedância como um todo. O que é sabido? Que toda queda de tensão produzida por uma corrente numa resistência se encontra sempre na mesma direção e sentido da corrente que a produziu. Logo, se o I2 está por aqui, a queda na resistência estaria alinhada com ela, em fase. Aqui, o nosso segmento RI2. Perfeito? Claro que, além disso, tem a queda sobre a reatância indutiva. Em tempo, toda vez que você está diante de uma situação como essa, cargas com esse perfil bem específicos, podem surgir indagações do tipo, mas queda na reatância, a carga é puramente resistiva, aí uma colocação importante. A carga, de fato, é puramente resistiva. Aliás, esse viés puramente resistivo já está definido na corrente 2 aqui em fase com a tensão, mas o transformador não. Então essa corrente que já traz esse perfil resistivo, quando circula por essa impedância, ela vai encontrar a reatância indutiva do transformador e naturalmente vai passar por ela. E ali teremos uma queda de tensão. Então, claro, 90 graus elétricos sempre adiantado da corrente que produziu, queda em reatâncias indutivas.
Tá? Então aqui estaria, por exemplo, o nosso segmento XL2, indicando essa queda de tensão. Tá? E aí, completando o fasorial. Quem tem queda na resistência e queda na reatância indutiva tem a queda na impedância. Então está aqui o nosso segmento ZL2, certo? Evidentemente, sempre entre a queda relativa à impedância e à resistência, o ângulo de fator de potência interno do transformador do seu circuito equivalente. E pela análise da lei de Kirchhoff, quem seria 2 se não uma soma vetorial de V2 mais a queda sobre a impedância? Aliás, sempre assim. Então, V2 mais ER2 está mais ou menos por aqui. O nosso E2 indicando, então, o posicionamento vetorial e o módulo da fenha vazio do transformador. Pode parecer a princípio que aqui o ângulo de carga vai ser elevado, mas reitero a colocação. Não é que ele seja grande, é que as dimensões do triângulo vermelho, que representam uma queda de tensão sobre a impedância, foram amplificadas, foram maximizadas, ganharam um zoom, exatamente para que as projeções ficassem mais visíveis. Tá? Então, esse é o fasorial dessa condição. E aí vem a pergunta, e a regulação? Aprender é para sempre, né, gente? O que nós fazemos então? Vamos pegar o V2, vamos prolongar o eixo de V2, tá certo? Projetaremos a tensão E2 sobre o eixo de V2 e nessa projeção nós vamos subtrair V2. O que sobrar é a regulação do transformador. Então é muito legal perceber que nessa situação, que é de nossa regulação percentual, ela será exatamente quem? Esse segmento aqui, ó, que é a queda de tensão produzida pela corrente de carga nominal sobre a resistência equivalente do transformador, evidentemente tomando V2 como referência. Tá? O que me parece muito coerente, e isso eu concordo, é a seguinte afirmativa. Se a carga é puramente resistiva, a queda de tensão será sobre a resistência equivalente do transformador. É realmente uma previsão bastante acertada. Tá? Olha que coisa interessante, um caso particular resolvido com muita tranquilidade, porque com essas informações em mãos, você starta um relatório, eu diria, de grande consistência, muito ajustado, muito encorpado, para dar realmente aquela resposta que o nosso cliente tanto deseja, tá bom? Então, nesta mesma linha de raciocínio, um outro caso particular interessante também, e muito parecido com esse. Uma carga, agora, puramente indutiva. Tá? Perfeito? Situação interessante, tá? Vamos lá. Como que fizemos uma análise aqui. Uma referência angular importante, firme, para começar a traçar o fasorial. Se a carga é puramente indutiva, podemos afirmar que o θc é igual a 90 graus. Não é isso? Não esqueçam, né? Naquela situação já apresentada, naquela sugestão de revisitar os conceitos de circuitos, né? Se a carga é indutiva, mais JXL, o que implica um θc positivo. Se a carga é capacitiva, menos JXC, desculpe, o que implica um θc negativo. Tá? Agora, qual o significado, então, desta corrente indutiva, né, em relação ao posicionamento com relação a V2. Essa é uma questão interessante que vale a pena ser observada. Então prestemos atenção aqui. Vou abrir até um parêntese, tá? Nós temos uma tensão V2 na referência, ela está com 0 grau. A carga é indutiva, então ela seria assim, na sua forma retangular ou na sua forma polar. Se eu quero encontrar a corrente a partir da relação dessa tensão com a impedância, o que eu faço? Ora, a corrente será quem? O quociente da tensão com a impedância. Perfeito? Então, como é que eu divido números complexos? Eu divido os módulos, isso vai me dar o valor de 2 e subtraio os ângulos. 0 menos mais θc fica menos θc. Então, qual o significado de uma reatância indutiva de θc positivo, né, no que diz respeito à corrente que passa sobre essa impedância em relação à tensão V2 de referência? Olha lá, ela fica θc graus negativo, ou seja, θc graus atrasado. Então, não confunda uma coisa com outra. Uma situação é a queda que a corrente produz sobre a impedância. Outra é a posição da corrente em relação a V2. Então, toda carga fortemente indutiva, tá, ou puramente indutiva, tem um θc de mais 90 graus. Qual o significado fasorial disso? Ora, V2 como sempre na referência. Olha ele aqui, tá bom? Ora, sentido de giro para não perdermos o fio da meada aqui, tá? Consequentemente, que de a situação do θc igual a 90 indutivo? 90 graus atrasado em relação à tensão. Aqui, ó. Perfeito? Problema nenhum. Esse é o nosso θc. Tá legal? E aí, a partir daí, como a gente já aprendeu, os desdobramentos acontecem naturalmente, tá? Que de a queda produzida sobre a resistência.
Lembra daquela colocação com relação à queda na reatância nessa carga? A mesma coisa pode acontecer aqui. Ah, mas a carga é puramente indutiva, não tem queda na resistência? A carga é puramente indutiva e esse viés já está presente aqui. A questão é que essa corrente indutiva ela passa dentro do transformador e ele tem resistência. Então é imprescindível, gente. Teremos a queda sobre a resistência, que estará onde? Sempre na mesma direção e sentido da corrente que eu produziu. Então, se o I2 está aqui a nossa queda sobre a resistência, RR2. Problema nenhum. Tá? A queda na reatância indutiva, 90 graus adiantada em relação à queda na resistência, XR2. E quem tem queda em resistência tem queda em reatância. Olha quem está aqui, o nosso segmento que representa a queda sobre a impedância do transformador. Sempre lembrando, não custa nada, que o ângulo entre, o fasor entre a impedância e a resistência é sempre o ângulo θt. Tá? Como aconteceu em todos os casos anteriores, através da própria lei de Kirchhoff das malhas, para encontrar o E2, o que eu faço? Eu somo vetorialmente a tensão V2 com a queda sobre a impedância. Então, V2 mais ER2 vai me posicionar o vetor E2 exatamente aqui, e o fasorial dessa condição está completamente definido. É interessante perceber as diferenças, tá, gente? Elas são importantes e devem ser sempre consideradas, tá? Nesse momento vem a grande pergunta. Pois é, isto posto, como é que eu encontro a regulação? O que nós havíamos dito anteriormente? Que aprender é algo que para sempre fica. Prolongaremos V2, tá? Ao prolongar V2, eu vou pegar o E2 e projetar sobre esse prolongamento e subtrair o valor de V2. O que sobrar dessa projeção é a regulação. Olha o que sobrou. Exatamente quem? Esse cateto XR2. Aliás, como aconteceu com a carga puramente resistiva, qual que seria a nossa expectativa para uma carga puramente indutiva? Que a regulação seja exatamente a queda de tensão verificada sobre a reatância indutiva do transformador. Isso dá muita consistência, né? Dá muita coerência à análise, certo? Olha só, duas situações importantes, particulares, mas que nos dão, né, já começando a dar um certo arrojo, um certo conhecimento, um certo traquejo na lida com esses fasoriais. Perfeito? É interessante perceber, gente, que mesmo no módulo anterior, naquele diagrama genérico, o θc, ele sempre era conhecido anteriormente, antes de traçar o fasorial. Por exemplo, eu tenho dito para vocês, quando você olha esse consumidor, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, que é o grande consumidor da CEMIG, quando você observa à sua frente, você vê sempre uma carga de viés indutivo, nas plantas industriais e comerciais, tá certo? Então o θc foi medido na planta e colocado e trazido ao fasorial. Aqui o θc também foi conhecido, uma vez que a carga é puramente resistiva, a mesma coisa aqui para a carga puramente indutiva, perfeito? Então, qual seria a estratégia da lida com esses fasoriais quando tem uma situação de carga em que o θc não é conhecido a priori? Uma boa pergunta. E, aliás, eu vou aproveitar e apresentar uma situação que precisa ser sempre evitada, tá? Então, me permitam apagar para a gente, né, recapitular isso e traçar o fasorial com calma com vocês, conversando sobre esses assuntos, pela importância que eles apresentam e pela visibilidade que essa análise fasorial acaba sempre trazendo para a gente, tá? Ora, a nossa perspectiva é sempre estar alimentando o consumidor da melhor maneira possível, entre elas, né, tensão e frequência estáveis, consumidor alimentado, máquina operando com o rendimento mais próximo possível do rendimento máximo, informações que nós já havíamos comentado anteriormente. Mas tem outro caso importante aqui, né, gente? É importante cuidarmos do módulo de V2, daí o estudo da sua regulação nesse nível de detalhe que estamos apresentando. Então existe um caso que é preciso chamar muita atenção, que é esse aqui, ó, a máquina operando com regulação máxima. Gente, o que significa afirmar que um dado transformador está operando com regulação máxima? É a mesma coisa que dizer o seguinte, que eu estou admitindo que eu tenho a maior queda de tensão possível, tá, dentro do transformador, na sua impedância, ou seja, o V2 está sendo nesse momento o menor valor possível. Isso deixa o consumidor literalmente à mercê dessa situação. É uma situação que deve ser evitada a todo custo, gente, tá? Agora, para evitar uma situação como essa, que é a pior delas, diga-se de passagem, no que diz respeito à regulação, é preciso que conheçamos qual é a situação em que a regulação de fato vai ter esse valor máximo. Para isso, então, olha que coisa interessante, qual o valor do θc? A princípio eu não tenho a menor ideia. Então o que eu vou fazer preliminarmente? Eu vou já pegar o meu fasorial e vou colocar o meu vetor V2, como eu sempre faço, né?
admitindo o sentido de giro, né? Coisa que nós já estamos acostumados a fazer e temos feito com tranquilidade. Então, está aqui a nossa tensão V2, tá certo? Pois muito bem, vamos fazer uma análise assim um tanto quanto fasorial e com mais detalhes, com mais tranquilidade, sobre essa questão de regulação. O que é a regulação de fato? Nós prolongamos o eixo de V2, que é a tensão em carga, para que a gente comece a saber a coisa sobre a ótica do consumidor, sobre a ótica da carga, que era o eixo de V2, a tensão que de fato vai estar sobre ele, e trabalhamos fazendo o quê? Pegando o segmento AC, que é a queda sobre a impedância, e dando a ele uma varredura, tá? Fazendo com que ele girasse à vontade em cima desse ponto de referência que faz contato com o prolongamento de V2. E feito isso, para encontrar a regulação daquele ponto em particular, para cada θc, a gente simplesmente projetava essa impedância, projetava o segmento AC, o segmento 0 e 2, sobre o eixo de V2, subtraía V2 e o que sobrasse era o segmento AD, que representava a regulação. Então, se você observar bem, significa sempre projetar esse segmento sobre o eixo de V2. Então eu pergunto, se a questão é uma projeção de segmentos sobre eixos, ou o contrário, em qual circunstância, em que momento um dado vetor apresentará a sua maior projeção possível sobre o respectivo eixo? Ora, quando ele for paralelo a ele, quando ele estiver na mesma direção e sentido, porque sendo assim, a projeção desse eixo, desse vetor sobre esse eixo, é ele na sua integridade, ou seja, para achar a maior projeção possível do segmento Z2 sobre o prolongamento de V2, será exatamente quando esse segmento for paralelo a V2, ou seja, se o V2 está aqui, no prolongamento de V2, que é uma estratégia nossa sempre usada para encontrar a regulação, nós então posicionaremos a queda sobre a impedância. Ela estaria basicamente aqui, ó, CR2, acompanhando o nosso esse prolongamento de V2, tá certo? E olha que coisa interessante, se sabidamente o E2 é a soma vetorial de V2 mais a queda sobre impedância, o E2 já fica perfeitamente encontrado e caracterizado, como se estivesse nessa posição. E é um dado interessante, ó, verifica-se que quando essa situação acontece, tem a maior regulação possível, a máxima regulação máxima, o ângulo de carga é igual a zero. Isso seria, de fato, uma excelente referência angular. Só que, infelizmente, muitos autores sequer citam esse deltinha. Então, vamos discussionar um pouquinho mais sobre esse fasorial. E aqui eu quero dar uma dica para vocês, tá certo? A posição, né, em que você coloca os segmentos R2 e que permite que você possa variar, né, a característica θc graus dele, indutiva e capacitivamente, faz com que, se esse segmento aqui passa a ser, por exemplo, o segmento que representa a queda sobre impedância, eu diria que a queda na resistência vem θc graus atrasado. Ou seja, toda vez que você movimentar esse raio, você traz junto o resto do triângulo, o cateto sobre a resistência, o cateto sobre a reatância indutiva, e você faz esse movimento, sempre, para cima e para baixo. Então, se você está nessa posição, conclui-se que a posição mais adequada, mais previsível, mais contundente para a queda na resistência é exatamente a posição do meu polegar. Então significa que a queda na resistência estaria basicamente nessa posição aqui, ó, né? Que é fazendo o triângulo que representa essa queda. Se a queda na resistência está aí, com certeza a queda na reatância estaria mais ou menos por aqui. Prontinho, tá? E aqui está o nosso famoso θc graus, o ângulo entre a impedância e a resistência sempre. Perfeito? Ah, ora, e a corrente? A corrente sempre, a corrente 2, na mesma direção e sentido da queda na resistência. Se a queda na resistência está aqui, a corrente, transportando para essa posição, que é o seu lugar de praxe, estaria basicamente aqui. Está aqui a posição de 2 com o nosso θc graus. Tá? A regulação máxima, então, acontece quando? Ora, sabidamente, seria uma situação como essa aqui. Ó. Regulação máxima vai acontecer quando? Quando a queda de tensão for fundamentalmente a impedância, a hipotenusa desse nosso triângulo de queda, olha lá, ZR2 sobre V2 em termos percentuais, tá certo? E, no entanto, fica ainda aquela última pendência. O diagrama está aí, a regulação está presente, e uma referência angular importante, olha que coisa importante, e observe com atenção para que você saiba disso e evite-o a todo custo. I2, RI2, transversal V2, duas paralelas, uma transversal, ângulos correspondentes, congruentes. Ou seja, senhores, toda vez que na sua planta, por qualquer razão, coincidência ou não, isso aqui acontecer, ó, θT for igual a θc, muito cuidado, muita atenção, você vai colocar a planta em regulação máxima, ou seja, a pior situação operacional no que tange a queda de tensão sobre o transformador. Isso deve ser evitado a todo custo, gente. Tá
certo? E detalhe, onde eu devo atuar para evitar que isso aconteça? No θt graus em absoluto. θt do transformador significa uma máquina já construída, não há como eu mexer nela nessa condição. Eu mexo na carga, eu mexo no θc, para fugir sempre que possível a essa condição operacional. Perfeito? Agora, o que me preocupa nesse momento, e por isso eu vou falar desse quarto caso, é uma situação que parece inversa a essa. Situação, digamos, de uma regulação nula. Então, observe que uma das prerrogativas você já acabou de encontrar. O próprio nome da condição já nos apresentou essa ideia. A regulação é zero, ela não existe. Tá? Aí vem aquela situação. Inclusive, eu cometi um erro aqui de citar. Se grave a regulação não existe, existe sim. Nesse caso, ela é nula. Como assim? Mas se existe uma corrente, gente, nós sempre teremos uma queda sobre essa impedância. Mas então, como é que isso pode se apresentar como se sendo um nível zero? Pode alguém pensar também erroneamente que a regulação nula significa o quê? Que o vetor E2 é igual ao vetor V2? Também de jeito nenhum. Como é que eu posso ter uma corrente migrando de um ponto E2 para um ponto V2, sendo que os dois têm o mesmo potencial elétrico? Isso não existe. Então, muito cuidado, mesmo porque a regulação não é a tensão a vazio menos a tensão em carga. Nós fizemos essa correção quando foi apresentado o deltinha. Tá? Na verdade, mas a regulação é a diferença entre a projeção da tensão a vazio sobre o eixo da tensão em carga menos a tensão em carga. Isso que de fato é a regulação. Então, sendo assim, olha quem está por aqui. A nossa tensão V2 na referência, como sempre fazemos, tá lá. Tem aqui o nosso sentido de giro ômega. Perfeito? E agora, já que nós começamos a brincar e a excursionar com a queda de tensão usando essa ideia, né, do dedo indicador e o polegar, por que então que nós não trabalhamos essa ação de mais θc menos θc? Porque se tudo está resolvido ou limitado, ou sintetizado nas eventuais projeções desses segmentos E e 2 sobre o prolongamento de V2, ora, a projeção será máxima quando E e 2 for paralelo, e será mínima quando, ou nula quando? Quando ele for perpendicular. Então, se a gente então deslocar esse segmento acompanhando o θc graus de maneira que os segmentos E e 2 fiquem nessa posição perpendicular a E2, a projeção dele sobre o prolongamento de V2 é zero. É a situação pretendida. Então, olha bem, perpendicular. Claro que vamos colocar o prolongamento de V2 para não perdermos esse hábito, e é sempre um hábito muito bom, tá lá. Então, girando, excursionando com essa queda de tensão, olha a posição então dos segmentos E e 2 para que a sua projeção seja nula. Pronto. E se a gente trabalhou com esse raio nesse sentido, de excursioná-lo para a posição de θc graus, claro que o polegar vem junto. Então, a posição da queda na resistência estaria basicamente aqui. E esse é o nosso segmento RE2. E perpendicular a ele, a queda sobre a reatância indutiva, tá? Fazendo com que o nosso θt graus esteja nessa posição. Sempre o ângulo entre a queda na impedância e a queda na resistência, tá? Naturalmente, Q de nosso segmento é 2, V2 mais EE2, olha aqui. Observe claramente que isso é um triângulo retângulo, e o E2 é a hipotenusa, e tudo continua maior do que V2. Mas a projeção do E2 sobre o prolongamento de V2 é exatamente o valor de V2, o que vai nos dar uma regulação nula. Essa é que é a grande questão. Tá? Para fechar isso aí, Q de a corrente 2 sempre na mesma posição e sentido da queda na resistência. Então, na posição da corrente 2 aqui. O que significa que essa corrente se encontra θc graus adiantada em relação à tensão. Gente, que tipo de carga colocará a corrente θc graus à frente da tensão? Uma carga capacitiva. Então, essa é uma grande tacada. E observe que é um caso muito particular, bem específico, porque raramente vamos encontrar carga com esse perfil aí fora. Mas quando encontrarmos, muita atenção para esse aqui. E principalmente para esse outro fato. Duas paralelas, uma transversal, ângulos correspondentes congruentes. Então, que coisa interessante. Toda vez que numa planta qualquer, θt mais θc for igual a 90 graus, muito cuidado, muita atenção, porque eu estou tendo regulação nula, cargas capacitivas, e aí aquela questão que eu coloquei no início dessa nossa conversa de hoje. E o que tem a ver uma carga fortemente capacitiva? Com regulações nulas, eu estou no limiar de regulações negativas, em que a projeção da tensão E2 fica até menor do que V2 e significa sobretensões nos barramentos. Uma situação perigosa. Pode vir a queimar drivers, sistemas de acionamentos eletrônicos, que, repito, são ultrassensíveis à elevação de tensão. Então, muito cuidado com isso aqui. Antes de fechar esse assunto,
esse exemplo, uma outra pergunta em particular. Ô Marcos, eu me recordo que há 2 módulos atrás, quando você apresentou esse fasorial e apresentou a relação entre θT e θC do fasorial, esse sinal era negativo, era θT menos θC. E você até comentou, esse sinal não é do ângulo, é do fasorial. Então, por que ele ficou positivo agora? Vale a pena essa observação. A nossa tensão continua a tensão na referência, 0 grau. Mas se a carga agora tem um viés capacitivo, olha isso, R menos JXC na forma retangular, o que significa, né, na forma polar, uma impedância Z com um ângulo de menos θC. Isso é que é importante, tá certo? Então, se vamos encontrar uma corrente em relação a essa tensão e essa impedância, a mesma relação se propõe aqui, ó. Tensão por impedância me dá a corrente, e como é que eu encontro o ângulo? Eu subtraio os ângulos de ambos os parâmetros. 0 menos θC, fica mais θC graus. Então, senhores, uma corrente capacitiva com θC negativo significa que ela vai estar para a tensão a mais θC graus de V2. Por isso, esse sinal fica positivo, menos com menos acaba sendo mais. Muita atenção para isso aí, tá certo? E para não fugir a todas as possibilidades e comentar também a situação mais perigosa da regulação negativa, vamos a ela. O que seria essa situação, tá? Qual seria o fasorial e o que poderia acontecer diante de uma situação dessa? Antes, porém, talvez um pequeno comentário aqui valesse a pena ser apresentado também. Ô Marcos, me ocorreu uma coisa. Você falou que a regulação é nula quando o ZI2 está perpendicular a V2. Exato. Está fasorial aí. Mas me ocorreu que o seu ZI2, ao invés de estar aqui, ele poderia estar aqui também. Será? Então, se eu trouxer o ZI2 para cá, a queda sobre a impedância, onde estaria a queda na resistência? Basta você seguir essa ideia da posição do polegar em relação ao indicador. Você está excursionando com esse triângulo, varrendo esse triângulo ao longo de variação de θC graus. Se o ZI2 está perpendicular, porém descendente, olha a posição do polegar. Colocaria nessa posição a queda na resistência. Tá? Aqui a queda na reatância. E se a queda na resistência está aqui, significa uma corrente 2 nessa posição. E o que significa isso? Um θC maior do que 90 graus. Isso é inexistente, isso não faz o menor sentido. Então, para a regulação negativa, a perpendicularidade ZI2 só é factível no triângulo de cima. Então, isso aqui a gente simplesmente não considera. Isso é um equívoco, certo? O diagrama correto é a situação anterior, tá? O ZI2 ascendentemente em relação ao prolongamento de V2, perfeito? Então, para a gente fechar com chave de ouro isso aqui, uma regulação negativa. Ou seja, o que significa isso? É que não é que a tensão E2 seja menor do que V2, é que a projeção da tensão E2 sobre o eixo de V2 é menor do que V2. Exatamente isso. Então você vem, posiciona o V2, mais uma vez não conhecemos a princípio o valor de θC, com o V2 posicionado a gente vem com o sentido de giro, ômega-s, tá? Prolongamos o eixo de V2, como sempre fazemos, perfeito? E se a carga tem uma regulação negativa, significa o quê? Que ela é tão capacitiva, mas tão capacitiva, né, que o ZI2 se inclinou um pouco para cá. Então, teremos o vetor, o segmento ZI2 nessa posição. E aí, gente, é só seguir essa ideia do polegar e do indicador. Se o ZI2 veio para cá, o polegar está bem mais ascendente, bem mais inclinado. Aqui a queda na resistência, traz junto perpendicularmente a queda na reatância, é o nosso triângulo de queda de tensão. Evidentemente, o ângulo θT está aqui, né? E que de o vetor é 2? Ah lá, V2 mais a queda na impedância, como sempre, coloca o nosso V2 nessa posição. Então, se nós projetarmos o E2 no prolongamento de V2, o que nós percebemos? A projeção está menor do que V2. Sobre tensões efetivas do barramento, situação muito perigosa. Tá legal? E que de a corrente 2? Ela agora, sempre com a resistência, está muito inclinada, tá? Indicando o indicativo de uma carga extremamente capacitiva. O que eu vejo? Paralelas, transversal, correspondentes congruentes. Ou seja, sempre que isso aqui acontecer, ó, θT mais θC maior do que 90 graus, é uma situação de regulação negativa que deve também ser evitada, porque estaremos no limiar de sobretensões sobre o sistema. Significa o quê? Uma regulação percentualmente menor do que zero. Perfeito? Então, esses estudos de casos particulares, a ideia é mostrar a você
como trabalhar de maneira bem competente, bem abrangente com essa ferramenta que é super poderosa e ilustra de maneira muito eficiente o comportamento de qualquer transformador em qualquer subestação. Perfeito? No nosso próximo módulo, vou propor um estudo, um cálculo real da máquina que já estamos trabalhando com ela anteriormente e trabalhar com um diagrama que também é muito pouco falado ultimamente nas universidades, nos encontros que eu vi, né, nos seminários, etc. E ajuda muito. Nos dá uma visão muito interessante e sugere, por exemplo, regiões em que você deve apresentar para o seu cliente para que a subestação opere, chamado diagrama de CAP. Tá? Em breve, próximo módulo, falaremos sobre isso. Um abraço, saúde e paz.